Muito bom dia, graça e paz para todos. Estamos novamente em mais um vídeo para podermos falar um pouco mais da porção da palavra de Deus, para poder estar fortalecendo o nosso coração em mais esta manhã, em mais esta tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou Márcio Peregrino e hoje nós vamos falar sobre a palavra que expulsa os demônios. É importante você perceber que vivemos numa época em que tem sido muito banalizada essa questão de possessão demoníaca. O que você mais vê nas igrejas são pessoas que estão endemoniadas. Nós vemos pastores e líderes chamando os demônios para que se manifestem. E nós podemos caracterizar três tipos de manifestações nesse meio. Existe aquela manifestação que a pessoa não está demoniada, mas ela faz aquilo simplesmente para chamar a atenção por uma série de fatores, por N fatores, que não vem aqui ao caso falar, pode ser simplesmente para chamar a atenção, por depressão, enfim. E o líder tem que ter muita consciência de que aquilo realmente é da carne, de que aquilo realmente não é espiritual, para poder lidar com aquilo, não é simplesmente pegar e expulsar se você descobrir que a pessoa está simulando. Existe também o segundo caso, que são uma boa parte, que são pessoas pagas por líderes para poder estar fazendo teatro, para assim poder estar reforçando a autoridade daquele líder, daquele bispo, daquele pastor, daquele apóstolo, enfim. E é uma forma que eles têm de poder estar reafirmando seu poder. E se a gente descobre um caso desse, tem que denunciar mesmo. E também existe, não são muitos, mas existem realmente, os verdadeiros casos de possessão demoníaca, em que a pessoa realmente chegou literalmente no fundo do poço e os demônios fizeram daquele corpo uma casa para si e só vão sair mediante o poder da palavra de Deus, mediante o ensino. É interessante que no ministério de Jesus, em momento algum você vai ver Jesus chamando os demônios, conversando com demônios, embora haja um caso específico com o demônio gadareno que ele conversa, mas ele foi um caso muito pontual, muito específico, mas na grande maioria dos relatos de Jesus, ele não chama demônio. Vamos ver como é que os demônios se manifestavam no ministério de Jesus e que exemplo nós podemos tirar para nós podermos lidar quando algo assim acontece na nossa vida, no nosso meio. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 21 ao 28, diz o seguinte: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus foi para ensinar, ele não foi expulsar demônios, pelo menos de uma forma direta, como é feito hoje em dia, ele foi ensinar. Olha o que aconteceu após o ensino de Cristo. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas estavam preocupados com o título, eles queriam ter o título e achavam que esse cargo específico poderia lhes dar autoridade e poder, tanto para ensinar quanto para expulsar possíveis demônios. Jesus não, Jesus tinha autoridade legítima espiritual. E é por causa disso que as pessoas se maravilhavam e percebiam que o falar dele, o ensino dele era diferente. Olha o que o texto prossegue falando. E estava ali na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou. Perceba bem, esse demônio, esse homem já estava lá. E talvez ele já fosse à sinagoga há várias vezes. Talvez ele estivesse lá, estudasse também, tivesse comunhão com aqueles judeus. Mas em nenhum momento ele se manifestou. Mas quando Jesus pregou a verdadeira palavra do Senhor, pregou a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, o demônio logo se manifestou, logo ficou oriçado e começou a falar. Olha a palavra do demônio. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sim quem és, o santo de Deus. Então o demônio já se levantou ali para bagunçar aquele culto, para bagunçar aquele culto de doutrina, aquele culto de ensino. Olha como o demônio se manifestou. Ele não se manifestou porque Jesus ficou chamando, vem demônio, aparece, surge, sai da vida dessa pessoa. Não. Jesus primeiro ensinou a doutrina, ensinou a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem tanto poder, a palavra do Senhor tem tanta autoridade, que o demônio não suportou e se manifestou. Primeiro ponto, quando você vai pregar o evangelho, quando você tem uma vida com Cristo, quando você realmente, verdadeiramente quer seguir a palavra de Deus, pode ter certeza, vai se manifestar demônios. De uma forma, talvez como essa aqui, com toda a bagunça, fazendo arruaça, ou também um tipo especial de demônio, que é pouco falado, mas é aquele demônio que você não percebe que a pessoa está possuída, que ela tem atitudes verdadeiramente normais, mas pratica o mal, faz tudo para destruir. Quer a prova disso? Nos evangelhos cita o que? Falando sobre Judas Iscariotes, que é o melhor exemplo que nós temos sobre isso. Lá o texto fala que o diabo entrou em Judas
E Jesus sabia disso, percebeu isso e falou: o que tens para fazer, faz depressa. E Judas, endemoniado, possesso pelo próprio diabo, foi até os fariseus, foi até os sacerdotes para trair Jesus por 30 moedas de prata. E levou os soldados até o Getsêmani para prender Jesus. E tudo isso ele estava o quê? Possuído, endemoniado. Ele espumou a boca, ele começou a gritar, ele começou a sapatear. Não, nada disso. Mas ele também estava possesso. Então tome cuidado. Não é toda pessoa que está endemoniada que vai rolar pelo chão, espumar a boca, virar os olhos e dizer que está endemoniada. Não. O demônio muitas vezes vai se manifestar de uma forma que você nem imagina, através da fofoca, através da soberba, através do orgulho, através da traição. O texto prossegue falando: e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Muito diferente do que nós vemos hoje nas igrejas, não é verdade? Aparece um demônio, o pastor, o líder quer lá entrevistar o demônio, quer saber de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui. São perguntas tão óbvias. O que o demônio vai fazer no corpo de uma pessoa? Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer acabar com aquela vida, quer desviar as pessoas que estão ao redor. Por que ficar entrevistando o demônio? Para que saber para onde ele veio? Para que saber para onde ele vai? Única e simplesmente o servo de Deus tem autoridade o quê? Para repreender, mandar ele calar a boca e expulsar pela autoridade, pelo nome de Jesus Cristo. É esse o nosso trabalho. O demônio se manifestou, você está em consagração com Deus, você está diante de Deus, você é um filho de Deus, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, então vai lá e expulsa, manda ele calar a boca e expulsa, sem dó nem piedade, porque ele não tem que estar ali. Então, nós temos esse tipo de coisa, não devemos entrevistar demônios, não devemos falar com demônios, única e simplesmente devemos expulsá-los. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Foi instantâneo. Não teve que ficar lutando, não teve que ficar batendo boca, foi instantâneo. O texto prossegue falando: e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles desobedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então o que nós podemos perceber disso? Que não é uma questão de ser uma nova doutrina, mas Cristo pregava a palavra do Senhor. Por que muitas pessoas têm dificuldade de expulsar demônios ou lutam com esse tipo de coisa? Porque única e simplesmente não vivem a palavra, não ensinam a palavra de Deus, não pregam a palavra de Deus, não vivem o verdadeiro evangelho. E com certeza o demônio vai fazer uma arruaça. Então o primeiro ponto que eu quero salientar aqui: não tem tanto demônio possuindo pessoas, uma quantidade tão grande quanto nós vemos por aí. Existe sim as verdadeiras possessões demoníacas, não estou aqui falando que não aconteça, existe. Mas para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que estar realmente muito entregue ao pecado, muito imersa numa vida satânica, numa vida demoníaca, com muitas brechas espirituais abertas para que demônios façam posse daquele corpo. A prova disso é porque se realmente fosse fácil para um demônio entrar num corpo, mesmo no corpo de um incrédulo, praticamente toda a humanidade teria que estar demoniada, porque existem milhões e milhões de demônios nos rodeando neste momento. Então não é por aí. Outra coisa, nós devemos ter a consciência de que se manifestou um demônio, também não é para você sair colocando a mão, impondo a mão, expulsando, se você não for um legítimo filho de Deus, não estiver tendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida com Deus, porque senão o demônio vai te ludibriar, vai te enganar e muitas vezes vai te envergonhar, como aconteceu com 7 filhos de Sevas. A gente está lá no livro de Atos. 7 filhos de um sacerdote judeu que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e o demônio simplesmente foi lá e falou: quem são vocês? Eu conheço o trabalho de Paulo, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então toma cuidado com isso. Tenha uma vida consagrada a Deus para que você possa estar tendo esse tipo de autoridade. E outra coisa, tome cuidado com os enganos. Infelizmente existem líderes que fazem esse tipo de coisa para atrair atenção para si. Contratam pessoas para ter esse tipo de atitude, e isso é algo muito desleal. Tome cuidado. E também tome cuidado para você também não ser enganado por falsas manifestações de pessoas que somente querem chamar a atenção. Mas também isso não é desculpa para você achar que isso não aconteça. A melhor forma que nós temos de expulsar os demônios, a influência demoníaca de nossas vidas, primeiro é estudando a palavra de Deus, segundo é praticando a palavra de Deus e terceiro é pregando a palavra de Deus às pessoas à nossa volta. Os demônios se manifestam com isso, os demônios se afastam porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é vida e os demônios que são trevas jamais vão ter comunhão com a luz. Essa é a verdadeira forma de se expulsar demônios. Não chame demônio, não fica chamando demônio para você, não fica chamando demônio para aquela vida. Prega a palavra, prega o evangelho. Se houver um demônio ali, ele se manifesta. O Espírito Santo te mostra que há, se ele estiver escondido, e você, pelo poder de Cristo, pela autoridade de Cristo, pelo poder da palavra, vai expulsá-los. Nós temos que imitar a Jesus, nós temos que ter o nosso ministério baseado no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos, para nós não errarmos quando nós estivermos
que lidar com esse tipo de situação. Bom, essa palavra que nós tínhamos para essa manhã, uma pequena porção da palavra de Deus, uma pequena orientação para que você possa ter uma jornada mais tranquila, mais segura, mais firme, porque como tenho falado aqui dia após dia, todos nós somos peregrinos. E no meio da caminhada, nós podemos, infelizmente, temos que cruzar com espíritos malignos que vão tentar nos destruir e podem estar também destruindo a vida de nossos familiares. Vamos usar o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, para poder estar expulsando tanta influência quanto a presença deles no nosso meio. Desejo a todos um ótimo dia, um forte abraço para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência de todos, por terem estado aqui, que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, espalhar a verdade de Deus, para que nós possamos assim estar semeando o Evangelho em cada canto desta terra. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos. Shalom.